Laranja Mecânica, filme pelo Stanley Kubrick. Esse filme, o nosso sexto de Kubrick, é o primeiro onde o diretor fez notar o evento do suposto pouso do homem na Lua em 1969. Eu pensava que a primeira referência estava em O Iluminado, numa camiseta usada por Danny. Mas aqui já temos essa nota, quando logo na primeira cena do filme, um coitado de um mendigo é atacado pelo grupo dos bagunceiros e diz: Que mundo é esse? Homens na lua e homens na terra girando como mosquitos ao redor da lâmpada. E não há mais nenhuma atenção dada à lei e à ordem terrestres. Isso pode parecer não ter nenhum valor, mas a quem não sabe, talvez interesse ficar sabendo que existe uma teoria conspiratória que afirma que Kubrick produziu o falso filme que foi apresentado ao público como feito na Lua pelos astronautas. Tal filme teria sido feito por uma de duas razões. Uma, ou o homem não foi à Lua, mas era preciso vencer a corrida espacial contra a União Soviética no contexto da Guerra Fria, e os russos e toda a humanidade foram então enganados pela arte de Kubrick. Dois, o homem foi à Lua, porém lá ele encontrou algo de que a humanidade não poderia tomar conhecimento, e o filme foi encomendado a Kubrick para ser apresentado no lugar das filmagens verdadeiras. A favor desta segunda tese pesa o próprio roteiro de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que conta justamente a história do homem descobrindo algo na Lua e tendo que esconder isso da humanidade a todo custo. De qualquer modo, Kubrick teria feito referências veladas e simbólicas à farsa do pouso no Homem da Lua durante toda a sua carreira filmográfica. Voltando ao nosso filme em pauta, a história fala do jovem Alex, um garoto perturbado que causa muitas desgraças com seu bando criminoso pelas ruas. Mente, rouba, estupra e mata. Nada parece causar-lhe o menor sentimento de culpa nem de perto. Eventualmente, ele é preso e na sua reclusão aprende a fingir bom mocismo e a ter uma conversão religiosa para ter vantagens. Não entendam mal, Alex é inteligente e até capaz de refinamento. Qual é a sua música favorita? A Nona Sinfonia de Beethoven. Mas é um psicopata completo, realmente doentio. Depois de 2 anos de cumprimento de sua pena, ele é convidado a participar de um programa experimental de cura, que supostamente poderia levá-lo à liberdade em apenas 2 semanas. Ele ainda teria uns 12 anos de pena a cumprir. O capelão com quem Alex trabalhava na prisão o alertou contra o método Ludovico. A bondade é algo a ser escolhido, disse o padre, né? Quando um homem não consegue escolher, ele deixa de ser homem. Mas Alex decide ir. Ele não tem nenhuma preocupação com a escolha consciente de nada, só quer a sua liberdade. De fato, o tal método nada menos é do que uma lavagem cerebral que faz a vítima ter a reação inversa quando tiver a vontade de agir violentamente. Um teste é feito depois que Alex conclui o seu tratamento e confirma-se a sua eficácia. Ele não consegue reagir a um agressor, e ao contrário, quando este lhe ordena, Alex literalmente lambe a sola de seu sapato. Na parte final do teste, uma mulher nua e muito sedutora aparece, mas Alex não consegue avançar sobre ela. Todos comemoram o resultado, exceto o capelão. Ele diz a verdade. O menino não tem escolha de verdade, tem? O interesse próprio, o medo da dor física o levaram àquele ato grotesco de autodepreciação. A falta de sinceridade era evidente. Ele deixa de ser um malfeitor, deixa também de ser uma criatura capaz de escolha moral. Ninguém o apoia. Estão todos entusiasmados com a solução política para o problema da criminalidade. Aqui eu vou fazer só um parênteses, né? O interesse próprio, o medo da dor física, podem levar também a um ato grotesco de autodepreciação as pessoas que têm medo do inferno, que o padre acusa os outros, né, de ir para lá, caso não sejam crentes, né, na religião. Então, só esse detalhe que não é importante não deixar passar, né? Essa hipocrisia. Mas vamos em frente. Alex é solto, mas logo se depara com dificuldades naturais da vida, com a família que não o acolhe e mesmo nas ruas onde antes dominava, mas agora ele só consegue ser uma vítima. O filme mostra como, de certo modo, ainda que de maneira completamente desproporcional e criminosa, Alex era uma criatura do mundo que reagia ao mundo tal como ele era. O que lhe resta é tentar encontrar alguma compaixão, mas acaba no lar de uma de suas antigas vítimas, um sujeito com a dupla motivação de se vingar de Alex e de fazer uso político do caso, conforme a agenda sua e de seus aliados. São contra o governo que instituiu o método Ludovico. A tortura a que Alex é submetido é a mais inusitada que se poderia imaginar. Ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven.
a música de que mais gostava antes, mas que agora lhe gera pura agonia. Acontece que na sua terapia de cura, numa determinada sessão, essa música foi tocada e Alex a associou daí em diante com a violência que era mostrada. E agora a mesma reação física de repulsa que lhe acomete quando pensa em praticar qualquer ato de violência, né? Qualquer ato violento, é gerada também quando ouve a música. Ele acaba se atirando de uma janela, mas não morre. Eles colocam para tocar a nona sinfonia de Beethoven estourando, né, no volume máximo, e ele não aguenta, ele está num quarto trancado, né, e ele se joga pela janela, mas acaba que ele não morre, né. Internado, ele é recuperado com uma terapia de reversão dos efeitos do método Ludovico. Recebe a visita do líder político que tinha instituído o tratamento como política de governo, que tem o interesse de mostrar um bom relacionamento com Alex, visando a próxima eleição. Lhe oferecem um cargo bom, um salário, etc., como compensação pelo seu sofrimento. O resultado de tudo isso? O psicopata vai voltar à ativa, e com o bônus de um suporte governamental. Isso é muito simbólico, porque a política, especialmente nas funções de alta liderança, é uma atividade humana muito cobiçada e ocupada por psicopatas. Pense, o que faz um ser humano se achar bom o suficiente para governar a sociedade? Não pode ser nada de bom. Alex está bem encaminhado para se tornar uma grande coisa no mundo, e entre políticos estará certamente entre os seus. Temos testemunhos valiosos a favor da humildade, indiretamente com a denúncia dos poderosos, e também da soberania, através da oposição do capelão ao método Ludovico. Mas mais ainda, este filme tem uma nota espetacular e totalmente inesperada a favor do dom da vigilância. Exatamente no final do filme, Alex tem a certeza de que voltou ao seu normal, isto é, a sua psicopatia de sempre, porque consegue imaginar sem nenhuma repulsa o ato sexual com uma mulher, mas não em qualquer circunstância, mas no que parece ser uma cerimônia de casamento. Que achado! Né? Dirão que eu estou forçando a barra, mas para mim a cena é clara. 2 colunas de convidados, celebrantes, bem vestidos, assistem enquanto batem palmas o ato sexual de Alex com uma parceira muito voluntária. Ela não é uma vítima de estupro. Está mais para uma parceira na consumação das núpcias com Alex. E ele afirma desde seu transe, que é quase uma possessão demoníaca, na imaginação daquela cena em sua cabeça, ele pensa assim, sim, eu estava curado. Isso pode ter, né, repercussões espirituais significativas. Não apenas o estupro de forma geral, mas o ato sexual voluntário parece ser uma forma de violência igualmente. Talvez por razões que estariam subconscientemente contidas no filme, mas que podemos ilustrar com facilidade à luz do pecado original. Só não posso dar uma nota máxima porque esse sentido particular não é inequivocamente estabelecido, nem que sutilmente. Claro que temos indicadores favoráveis nessa direção, mas nada conclusivo. A situação de Alex vitimado e sem poder reagir às várias violências que encontra no mundo o mostram como necessitado dessa capacidade de irar-se para a vida, como já vimos. Ora, de onde saiu esta realidade? Não foi do pecado original exatamente o ato que é consumado nas núpcias? Não se pode dizer que psicopatas como Alex saem do nada, de um buraco no chão. A criação ex nihilo de seres humanos terminou com Adão, aquele grande traidor. Deste ponto em diante, somos todos filhos do traidor, filhos da traição, gerados voluntariamente num estado decaído e amaldiçoado, incluindo Alex, esse garoto perturbado e psicótico. Eis aí uma origem do mal. Kubrick nos deu uma pérola discreta, mas com enorme potencial no sentido da vigilância. O tema inaudito do filme é a sofrosine, que é a virtude do autocontrole ou moderação. Melhor, o tema do filme é a falta dessa virtude. Mas de onde ela sai? De um desejo de nobreza? De um medo de penas infernais depois da morte? Nada disso. A pureza dessa virtude sai do verdadeiro amor ao próximo como o amor de um eu para outro eu, que é ontologicamente exatamente idêntico pelo princípio de identidade dos indiscerníveis. Isto é, a moderação e autocontrole saem do amor que uma mônada tem pela outra enquanto tal, ou seja, pela experiência do segundo mandamento, ou o que eu chamo de monadofilia menor. Alex pode estar muito distante de entender isso, mas com sua inteligência eu aposto que se quisesse conseguiria. Mas quem lhe dará o testemunho do amor? Até o capelão da prisão, que é o personagem mais lúcido de todo o filme, prefere pregar o medo do inferno do que a promessa do paraíso. Né? E esse é o nosso problema, não só no filme, mas na vida real. Né?
Veja, o que faria um psicopata como Alex friamente, racionalmente? Porque você não pode apelar para emoções com um psicopata. Mas, em tese, a teologia não precisa apelar para as emoções. A teologia é uma coisa racional. Você pode falar para o cara, é o seguinte, meu amigo, se você observar, né, que a origem das coisas deve ter um fundamento transcendente, você pode imaginar que esta mesma transcendência que deu origem à sua experiência pode dar continuidade a ela depois da morte do seu corpo, ok? Considere essa hipótese. E agora considere a hipótese também de que esta mesma inteligência que ordenou todas as coisas que existem hoje continuará ordenando essas coisas para um futuro na eternidade, numa perfeição desejada por essa inteligência. E você quer participar disso. E, na verdade, os seus impulsos de violência saem de uma reação diante de uma experiência em que isso lhe foi negado em primeiro lugar. Enfim, seria possível explicar tudo para ele. Ainda assim, ele poderia optar pela psicopatia, pela maldade, por todo o lixo de comportamento, que esse não é um ser humano, é um lixo, esse Alex, né? Mas ele tem que livremente escolher ser isso. É exatamente o que o padre falou, tem razão, né? A questão não é você transformar uma pessoa numa pessoa boa, numa pessoa ruim. Você não pode fazer isso. Tem que vir de dentro, né, o desejo. Mas a pessoa tem que ter as opções claramente diante dela. E o Alex não tem as opções claras diante dele, porque ninguém dá isso para ele. Né? Ou você tem que cumprir as leis, como ele mesmo fala, quando ele vai no meio do método Ludovico, num determinado momento ele vai pedir para sair da terapia, porque ele não está aguentando mais. Aí ele fala, não, eu vou fazer a coisa certa. Aí o cara pergunta, mas por que você vai fazer a coisa certa? Ele fala, porque é o certo para a sociedade precisa disso, enfim, é o que a sociedade quer. Né? O que obviamente mostra que ele não está entendendo a razão de você fazer a coisa certa. Né? Ou seja, não tem essa noção de transcendência. E o padre também não dá. Porque quando o padre fala para eles, né, todos ali na prisão, vocês têm que fazer a coisa certa, senão vocês vão para o inferno, também não tem solução. A solução não é o inferno. A solução é o paraíso. Então, ninguém tem isso para dar para ele, então ele vai acabar agindo da forma psicopática dele. Não que se o paraíso fosse ofertado de forma clara, bem direta e clara, ele com certeza acreditaria nisso. Né? Ele continuaria livre para fazer as porcarias que ele faz, mas ele seria, aí sim, responsável integralmente por ter tido uma opção e ter desistido dela. Não que ele não seja na situação dele, mas as coisas são misturadas, né? Então, Jesus veio para esclarecer, separar o joio do trigo, a luz das trevas, né? As ovelhas dos bodes. Agora, onde que está isso no filme? Não tem na religião, muito menos nas autoridades políticas, enfim. Esse é o problema. Né? A nota espiritual do filme é muito boa, é 6.0 Kala Candy. Né? Eu digo muito boa para um filme, né? Filmes geralmente são Mori Candy. Né? Esse aqui não só é Kala Candy, como conseguiu uma nota razoável, 6.0. A humildade foi boa, 6 pontos. A soberania também foi bem legal, 7 pontos. Mas o principal foi a vigilância, 9 pontos. Principalmente pela cena final do filme, quando o Alex volta para a psicopatia e a primeira coisa que ele imagina na cabeça dele é como se fosse uma celebração das núpcias com uma mulher. Né? E esse é um símbolo óbvio do pecado original, que é o motivo pelo qual Alex está na situação em que ele está e fazendo as coisas que ele faz. Né? Para não falar de todo o resto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar por aqui esta análise e eu vejo vocês na próxima, que vai ser do filme Barry Lyndon, se eu não me engano, que eu vou tentar publicar ainda hoje para vocês, e mais tarde, hoje à noite, deve ter a live do filme O Iluminado, do Kubrick, tá bom? Vamos em frente aqui, vamos acabar, se Deus quiser, com os filmes do Kubrick amanhã, tá? Hoje já tivemos aqui o Laranja Mecânica, vamos ter o Barry Lyndon, se Deus quiser, e por fim o Iluminado numa live à noite, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.